Vimos o primeiro dos movimentos da oração, que tem a sua origem na santidade de Deus. O segundo começa com a consciência de que, apesar de qualquer oposição contra Deus, não podemos existir sem Ele. O primeiro impulso exprime o que Pedro dizia a Cristo, quando junto do lago de Genezaré sentiu o tremor do seu poder misterioso. Afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. O segundo é ainda o que o mesmo Pedro exprime quando da instituição da Eucaristia em Cafarnaum. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós acreditamos e reconhecemos que és o Cristo, Filho de Deus vivo. Se o conhecimento do pecado se transforma em oposição ou em desânimo, as relações entre o homem e Deus quebram-se, e o homem afasta-se de Deus. Mas se mantém na humildade e na verdade, responde ao juízo da consciência que lhe diz que é estranho ao Deus Santo. É certo, mas a quem hei de pertencer senão a Ele? A mesma santidade que faz afastar o homem é também a que o atrai, porque a santidade é amor. Repele-o apenas para que ande à procura da humildade e da conversão. Uma vez convertido, por pouco que seja, a santidade atrai-o novamente. O homem sabe que Deus é a plenitude total. Sentimento, salvação, vida, pátria, tudo. Por isso sente o desejo de Deus. Mas quando em virtude de um sentimento espontâneo não consegue ter essa ansiedade de Deus, quer seja por apatia ou por desânimo, tem de convencer-se de que deveria sentir esse impulso. Tem de se esforçar por o sentir partindo da sua fé. Não pode deixar-se cair na atitude daquele que diz: o que não sinto, não quero. Deve deixar-se convencer de que é errada a sua maneira de sentir e esforçar-se por corrigi-la. A fome e a sede de Deus são essenciais ao homem. Não as experimentar não significa que não necessita de Deus. Significa que está doente e que precisa ser salvo. É humilhante termos de dizer que não possuímos aquilo que pertence à essência mais íntima do homem. Quase nos sentimos tentados a dizer: pois bem, tanto faz. Esta recusa parece grande e sublime. No fundo, é simplesmente mesquinha. Assim como é a partir da fé que temos de encontrar a realidade de Deus, mesmo quando não a sentimos, também é a partir da fé que devemos dirigir-nos a Ele, mesmo quando não sentimos o seu valor. Esse impulso é também oração. É um esforço dirigido a Deus para penetrar nele. É o impulso que nos leva a estar junto de Deus, a estabelecer relação com Ele, a conseguir partir da sua vida. Conta a lenda que São Tomás de Aquino, depois de ter terminado uma parte importante da sua grande obra sobre a verdade divina, teve uma visão de Cristo, que lhe disse: Tomás, escreveste bem sobre mim. Que queres tu que te dê? Ao que ele teria respondido: Tu mesmo, Senhor. Santa Teresa foi mais categórica ainda ao escrever: Deus basta. Podemos ainda exprimir em poucas palavras a razão mais profunda, o ponto culminante, a essência última do desejo humano. O homem pretende Deus. Essas frases não são apenas proposições piedosas, são, sobretudo, a estrita verdade. Nós queremos possuir o que há de mais valioso e de mais real, mas que podemos nós possuir? Se uma coisa nos agrada,
adquirimos-la, conservamo-la, levamo-la para casa, mas possuímo-la? Podemos usá-la, podemos impedir que outros a obtenham, mas temo-la a ela mesma verdadeiramente? Na realidade, podemos perdê-la, ela pode estragar-se. Um dia teremos que nos separar dela. Não a possuímos, apenas a guardamos exteriormente. Nunca chega a existir entre nós e as coisas essa relação de posse que se chama propriamente ter. Entre as coisas e nós medeia sempre um abismo. Com o homem passa-se também a mesma coisa. Gostaríamos de unir-nos a ele tanto quanto é permitido em relação a um ser forte e pessoal. Mas é possível? Podemos ganhar sua confiança, receber o seu amor, ligar-nos a ele por laços de fidelidade, de justiça e de dedicação. Mas no fim de contas, ficamos sempre à distância. Só o Deus fundamentalmente verdadeiro, o Deus que é o ser santo, que existe por si, é capaz de dar-se efetivamente aos homens. Só Ele pode tornar-se nosso. Nem as coisas, nem os homens, nem nós próprios o podemos fazer. Só de Deus para nós é possível a proximidade que enche esse desejo. Na Sagrada Escritura deparamos sempre com as palavras: meu Deus. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. É um desabafo espontâneo do coração, que neste caso, no domínio da revelação, é ainda estimulado e confirmado. Mais ainda, só se torna possível porque Deus o diz: serei o vosso Deus. Santo Agostinho exprime a essência da alma humana quando diz que ela é capaz de se apropriar de Deus. Capaz de se apropriar de Deus, é certo, mas também, coisa que é muito importante, capaz de se apropriar apenas de Deus. E mais ainda, capaz de se apropriar das coisas e dos homens apenas em Deus. Tudo isso se exprime na oração de esforço e de desejo, de participação e de união. Dessa maneira, a oração transforma-se facilmente em amor, pois amar é possuir um ser vivo e pessoal. Posso adquirir uma pedra preciosa, uma obra de arte ou uma flor. Se as posso sentir, são minhas. Mas para que um homem me pertença de fato, é preciso que tal coisa proceda da sua liberdade, da sua própria essência. Tem de ser ele próprio a entregar-se. Por maioria de razão, o mesmo acontece com Deus. Que Ele, Senhor de si mesmo e de todas as coisas, queira ser nosso, que esteja de acordo com a sua essência divina tornar-se nosso, é um fato que Ele próprio teve de nos revelar. Assim é também preciso que dele proceda a força para crer nisso e a graça para o realizar. É um mistério do amor divino o fato de ser Deus o único que consegue satisfazer o nosso amor mais profundo e ser precisamente Ele quem o desperta. Temos, portanto, de lhe pedir que nos dê o desejo do seu amor e que nos ensine a realizá-lo. Em toda oração digna desse nome, se bem que em graus diferentes, há sempre dois elementos: o afastamento de Deus pela consciência da culpa e a aproximação de Deus na ânsia da comunhão com Ele. Em certo sentido, ainda que remotamente, é aqui que se manifesta a santidade de Deus, mesmo quando penosamente conduzida até à consciência através do pensamento. Desde que este fato se verifique, o homem sente que não é santo e que não está perto de Deus.
mas sente ao mesmo tempo que Deus é a sua salvação e que tem de se esforçar por o alcançar.